questão programática. Você tem denunciado em várias entrevistas mais recentes a tutela militar sobre o Estado. Mas o programa do PT, e eu li o programa inteiro, não trata desse assunto. Não tem uma linha sobre a questão militar. Você é favorável, por exemplo, à eliminação do artigo 142 da Constituição, à reforma dos currículos das Forças Armadas, à obrigação de uma revisão histórica da doutrina e da trajetória das instituições militares, incluindo um pedido de desculpas à nação pelo golpe de 64? Enfim, o que fazer para desmontar a tutela militar, que hoje já se expressa em mais de 6 mil cargos ocupados por oficiais da ativa e da reserva? É um tema que não está tratado pelo programa. É verdade, é um tema muito delicado, eu acho que está se tornando cada vez mais delicado. Eu acho que o livro do Vilas Boas deixa claro que a tutela é real, aquilo que o Zé Murilo de Carvalho dizia, né? República tutelada. Ela é tutelada desde a proclamação da República. O primeiro mandato republicano, né, foi de 2 militares, o Deodoro e o Floriano. A República da Espada foi o que promoveu a transição do Império para as oligarquias regionais. Na verdade, ali você teve a consumação de uma transferência de poder da monarquia para a oligarquia. Não foi da monarquia para o povo, foi da monarquia para a oligarquia. E até hoje o Brasil não se livrou do poder oligárquico. Quem vai bater na porta dos quartéis é o empresariado. Não tenham dúvidas disso. Aliás, eu desconfiava disso, porque toda vez é isso, mas não tínhamos uma evidência de que isso tinha acontecido agora. No caso, uma confissão, não é nem uma evidência, né? Agora não. Eles simplesmente disseram, olha, os empresários vieram a nós pedir intervenção militar. Então, é o seguinte, é uma situação muito complexa, porque o dinheiro, entre aspas, civil, é a grana privada que bate as portas do alto comando pedindo o fim da democracia. Então nós temos que identificar, primeiro, quais foram os criminosos que foram pedir intervenção militar nos quartéis. Quem são essas pessoas? Será que vai vir a público o nome dos grandes empresários que vieram pedir o fim da democracia no Brasil? Se foram aos quartéis, isso é crime. Conspirar contra a democracia no Brasil é crime. Bater à porta dos quartéis pedindo intervenção militar é crime. Então, ou a gente leva a democracia a sério, sabe, começa a punir as pessoas que atentam contra a democracia, pode ser o empresário do tamanho que for, sabe? Ele tem que pagar por isso, ou vai ficar muito difícil. Segundo, os militares vão continuar aceitando isso como natural? Ou seja, qual que é o dever, né, de um servidor público, civil ou militar, que é instado a promover um golpe? Qual é o dever desse servidor público? É seguir a lei. Ou seja, comunicar a autoridade competente para abrir um inquérito. Essa é o que manda a lei. Você tem que tem que comunicar a autoridade competente para que essa autoridade competente abra um inquérito e, eventualmente, encarcere aqueles que conspiram contra a soberania popular. Então, ou o Brasil começa a levar a sério as suas leis, levar a sério a democracia, levar a sério a soberania, né? E eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que fala em soberania nacional, não existe soberania nacional sem soberania popular. Não existe esse conceito. Esse conceito já era. O Baudin ficou velho. Isso mudou. Nós já temos um outro conceito de soberania. Tanto é verdade que não há nacionalismo viável sem pobre na universidade, sem que toda a população participe dos debates sobre o destino nacional. É assim que as coisas têm que ser lidadas, a sério. Agora, não é com bravata, sabe, que a gente vai resolver. Nós temos que, se nós ganharmos a eleição, nós vamos ter que conversar com as pessoas, nós vamos ter que encorpar, nós vamos ter que ganhar musculatura para botar a civilização na ordem do dia. O progresso social, econômico, o desenvolvimento do país, a soberania nacional.
Sabe, vai ter que ter nós temos que ter à frente desse projeto uma pessoa com muita maturidade para conduzir, com firmeza e sem bravataria, de ficar esticando a corda para perder. Nós temos que jogar para ganhar. Agora, você acha que já existem algumas medidas mais práticas, mais claras, que poderiam ser adotadas para desmontar a tutela militar? Que ela tem, na prática, até previsão constitucional, né? No artigo 142. O 142 tentar uma corruptela da Constituição. Esse assunto, Breno... É uma das razões pelas quais o PT votou contra a Constituição de 88. Né? Exatamente. Esse assunto, ele data de 1891. A primeira Constituição da República já tratou desse assunto, e ninguém menos do que o Rui Barbosa disse o seguinte: a autoridade máxima do ponto de vista de interpretação das leis não são as Forças Armadas, é o Poder Judiciário. Estava resolvido em 1891. Desculpa, ironicamente, as duas únicas constituições que não têm essa cláusula são a de 67 e de 69, porque durante a ditadura militar eles não tinham essa previsão. Ele já era o poder. Até porque não precisava, né? Exatamente. Mas o fato é o seguinte: forçaram aquela redação para deixar uma zona cinzenta de disputa hermenêutica. Eles forçaram uma situação. Uma redação que, na minha opinião, não dá margem à dúvida, porque é óbvio que você tem que ler a Constituição inteira. Você não pode ler um artigo da Constituição e dizer, eu acho que quis dizer isso. Toda a Constituição ela é avaliada no seu conjunto. Um artigo da Constituição ele é combinado com o texto constitucional para que você tenha clareza do que ele quis dizer. E é óbvio que ele não quis dizer que as Forças Armadas tutelam os três poderes da República, quando há desarmonia. Não existe essa interpretação. Acho que só o Ives Gandra que pensa desse jeito. Eu não conheço um jurista que tenha outra avaliação daquilo. Agora, o próprio Supremo já se manifestou sobre isso, né? Muito, né, de maneira muito tênue, mas assim, se tiver força, o bom era que... Aliás, nós tínhamos que abrir um capítulo na Constituição que praticamente não existe, que é sobre segurança pública. Nós não temos um capítulo, nós temos um artigo, que é o 144, que trata de segurança pública, que é um artigo que não diz nada, sabe? Que não tem